Olá! Na aula de hoje nós veremos as principais leis da legislação extravagante. Meu nome é Aline Florner. Vamos para o combate? FCC, DPE, Defensor Público 2015. A colaboração premiada prevista na Lei nº 12.850, de 2013, autoriza que o juiz profira sentença condenatória apenas com base nas declarações do agente colaborador. Item errado. Lei nº 12.850, artigo 4º, parágrafo 16. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador. Inciso 1. Medidas cautelares reais ou pessoais. Inciso 2. Recebimento de denúncia ou queixa-crime. Inciso 3. Sentença condenatória. FCC, DPE, Defensor Público 2015. A colaboração premiada prevista na Lei nº 12.850, de 2013, prevê que, para fazer jus aos benefícios da lei, seja indispensável que o colaborador tenha revelado a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas da organização criminosa. Item errado. Os resultados previstos no artigo 4º da Lei nº 12.850 são alternativos, logo, deve haver pelo menos um deles, mas não há necessidade de todos estarem presentes para fazer jus aos benefícios da lei. Artigo 4º. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. FCC, DPE, Defensor Público 2015. A colaboração premiada prevista na Lei nº 12.850, de 2013, prevê restrições ao direito ao silêncio. Item correto. Lei nº 12.850, artigo 4º, parágrafo 14. Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. FCC, DPE, Defensor Público 2015. A colaboração premiada prevista na Lei nº 12.850, de 2013, é um meio de obtenção de prova permitido apenas na primeira fase da persecução penal. Item errado. Conforme Lei nº 12.850, artigo 3º, em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova. Inciso 1. Colaboração premiada. VUNESP, PC, Delegado de Polícia, 2014. Pertinente à Lei de Combate às Organizações Criminosas, consiste a intervenção administrativa na: letra A, forma de ação controlada existente. Letra B, escolha do momento mais oportuno à formação de provas. Letra C, ação realizada por agentes de polícia exclusivamente. Letra D, observação e acompanhamento da infiltração policial. Ou letra E, infiltração feita por agentes não policiais. A alternativa correta é a letra A. Lei nº 12.850, seção 2 da ação controlada. Artigo 8º. Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada,
desde que mantidas sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz, a formação de provas e obtenção de informações. Bancasesp SLU, analista de gestão de resíduos sólidos, 2019. Sandra, de 16 anos de idade, foi admitida em um centro socioeducativo de internação feminino. No acolhimento, o assistente social que a atendeu identificou os principais elementos da história de vida da adolescente. Seus pais morreram quando ela ainda era bebê, por isso foi criada por sua avó paterna, Janete, atualmente com 70 anos de idade, com quem ainda reside. A avó é tutora de Sandra e de outros 3 netos menores de idade, que são as únicas pessoas que moram com ela. A renda da família é de um salário mínimo proveniente de pensão especial indenizatória a que Janete tem direito. Sandra está grávida de 12 semanas e seu namorado, Pedro, de 28 anos de idade, usuário de drogas e genitor do nascituro, cumpre pena em regime fechado por tráfico de drogas. A partir dessa situação hipotética, julgue o item seguinte. A Pedro, namorado de Sandra, devem ser garantidos os serviços de atenção à saúde definidos pelo sistema penitenciário em que ele cumpre pena. Item correto, Lei de Execução Penal, artigo 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. Artigo 11. A assistência será: inciso 1, material; 2, a saúde; 3, jurídica; 4, educacional; 5, social e 6, religiosa. Bancasesp SLU, analista de gestão de resíduos sólidos, 2019. Considera-se egresso, para efeitos da Lei de Execução Penal, o liberado definitivo, pelo prazo de 1 ano, a contar da saída do estabelecimento no qual estava recolhido, e o que estiver cumprindo livramento condicional durante o período da prova. Item correto. Lei de Execução Penal, artigo 26. É considerado egresso o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento, o liberado condicional durante o período de prova. Bancasesp SLU, analista de gestão de resíduos sólidos, 2019. O trabalho externo é inadmissível para os presos em regime fechado. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. IADES 2019, CEAP. Com base na Lei nº 7.210, de 1984, é correto afirmar que o preso provisório, diferentemente do condenado à pena definitiva, não está obrigado ao trabalho. Item correto. Lei de Execução Penal, artigo 31, parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. IADES 2019, CEAP. Com base na Lei nº 7.210, de 1984, é correto afirmar que o trabalho do preso será remunerado, estando sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. Item errado.
Lei de Execução Penal, artigo 28, parágrafo 2º. O trabalho do preso não está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. ESAF, Procurador da Fazenda Nacional, 2015. A extinção do rol de crimes antecedentes da Lei de Lavagem de Dinheiro, Lei nº 9.613, de 98, promovida pela Lei nº 12.683, de 2012, teve como consequência o alargamento das hipóteses de ocorrência da figura típica da lavagem de dinheiro, possibilitando que qualquer delito previsto no ordenamento brasileiro seja o crime antecedente necessário à sua configuração. Item correto. A nova legislação sobre o tema alargou por completo o âmbito de reconhecimento ou esfera de tipificação da lavagem, que poderá ocorrer em tese diante de qualquer infração penal. STJ, 5ª Turma, julgamento, 16 de outubro de 2014. Bancasesp, TCE, auditor 2015. De acordo com a jurisprudência do STJ, o delito de lavagem de dinheiro absorve a infração penal antecedente. Item errado. Segundo entende o STJ, por definição legal, a lavagem de dinheiro constitui crime acessório e derivado, mas autônomo em relação ao crime antecedente, não constituindo post factum impunível, nem dependendo da comprovação da participação do agente no crime antecedente para restar caracterizado. Bancasesp, TCE, 2015. A lei brasileira, que criminaliza a lavagem de dinheiro, classifica-se como de terceira geração, pois admite que o delito de lavagem de dinheiro pode ter como precedente qualquer ilícito penal. Item correto. A partir da Lei 12.683, de 2012, que revogou o rol de infrações penais antecedentes da Lei de Lavagem de Dinheiro, a lei brasileira passou a ser uma lei de terceira geração. Observação: a lavagem de dinheiro pode ter como antecedente qualquer infração penal. VUNESP, TJ, 2013. Nos termos da Lei nº 9.613, de 1998, a qual versa sobre delitos de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, configura crime ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de qualquer infração penal. Item correto. Lei nº 9.613, de 98. Dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, artigo 1º. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Pena reclusão de 3 a 10 anos e multa. Bancasesp, Delegado de Polícia, 2013. O crime de lavagem de capitais, delito autônomo em relação aos delitos que o antecedam, não está inserido no rol dos crimes hediondos. Item correto. A Lei de Crimes Hediondos, Lei nº 8.072, de 90, em seu artigo 1º, prevê taxativamente os crimes que são considerados hediondos, não constando o crime de lavagem de dinheiro, sendo o crime de lavagem de dinheiro autônomo em relação aos delitos antecedentes, ante a diferenciação dos bens jurídicos protegidos. Não há que se falar na aplicação do princípio da consunção. Estudante estuda 2020, questão inédita. De acordo com a Lei 13.869, de 2019,
que trata dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que a Lei 13.869, de 2019, define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, sempre servidor público, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Item errado, disposições gerais, Lei 13.869, de 2019, artigo 1º. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Estudante estuda 2020, questão inédita. De acordo com a Lei 13.869, de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que as condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo, mas nunca a terceiro ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Item errado, Lei 13.869, de 2019, artigo 1º, parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Estudante estuda 2020, questão inédita. De acordo com a Lei 13.869, de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Item correto, Lei 13.869, de 2019, artigo 1º, parágrafo 2º. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Estudante estuda 2020, questão inédita. De acordo com a Lei 13.869, de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União apenas. Item errado. Artigo 2º. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a: incisos 1. Servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas. 2. Membros do Poder Legislativo. 3. Membros do Poder Executivo. 4. Membros do Poder Judiciário. 5. Membros do Ministério Público. 6. Membros dos tribunais ou conselhos de contas. Estudante estuda 2020, questão inédita. De acordo com a Lei 13.869, de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública condicionada. Item errado. Lei 13.869, de 2019, capítulo 3 da Ação Penal, artigo 3º. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Banca CESP, DEPEN, Agente Penitenciário 2015. Situação hipotética.
Um servidor público federal, no exercício de atividade carcerária, colocou em perigo a saúde física de preso em virtude de excesso na imposição da disciplina, com a mera intenção de aplicar medida educativa sem lhe causar sofrimento. Assertiva. Nessa situação, o referido agente responderá pelo crime de tortura. Item errado. Observação: não é tortura, pois não há dolo do agente. Pode configurar maus-tratos. Código Penal, artigo 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina, pena detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. Universa, CEAP, Agente de Atividades Penitenciárias 2015. A condenação por crime de tortura acarretará a perda do cargo, da função ou do emprego público e a interdição para seu exercício pelo triplo do prazo da pena aplicada. Item errado. Lei número 9.455 de 97, artigo 1º, parágrafo 5º. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. VUNESP, Escrivão de Polícia, 2015. O crime de tortura, Lei número 9.455 de 97, tem pena aumentada de 1/6 até 1/3 se for praticado, letra A, ininterruptamente por período superior a 24 horas, letra B, em concurso de pessoas, letra C, por motivos políticos, letra D, contra a mulher, ou letra E, por agente público. A alternativa correta é a letra E. Lei número 9.455 de 97, artigo 1º, parágrafo 4º. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. Inciso 1, se o crime é cometido por agente público. Inciso 2, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Inciso 3, se o crime é cometido mediante sequestro. Bancasesp, DEPEN, Agente Penitenciário 2013. Joaquim, Agente Penitenciário Federal, foi condenado definitivamente a uma pena de 3 anos de reclusão por crime disposto na Lei nº 9.455 de 1997. Nos termos da referida lei, Joaquim ficará impedido de exercer a referida função pelo prazo de 6 anos. Item correto. Lei número 9.455 de 1997, artigo 1º, parágrafo 5º. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Assim, como Joaquim foi condenado a uma pena de reclusão de 3 anos, além de perder a função, ficará impedido de exercê-la novamente por um período de 6 anos. Bancasesp, DEPEN, Agente Penitenciário 2013. Um agente penitenciário federal determinou que José, preso sob sua custódia, permanecesse de pé por 10 horas ininterruptas, sem que pudesse beber água ou alimentar-se, como forma de castigo, já que José havia cometido, comprovadamente, grave falta disciplinar. Nessa situação, esse agente cometeu crime de tortura, ainda que não tenha utilizado de violência ou grave ameaça contra José.
Item correto. O agente penitenciário, na questão em tela, incorreu na prática do crime de tortura por força do disposto no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei nº 9.455, de 97. Na mesma pena, reclusão de 2 a 8 anos, incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Ficou com dúvida em alguma questão? Deixe a sua dúvida nos comentários. Baixe o e-book da aprovação que está na descrição desse vídeo.